Começa logo, calma, vamos começar. Mas se você estivesse no meu lugar, você tinha tanta palavra para agradecer que para começar a palavra, você só entenderia ele dizendo, e vamos ficar sobre os seus pés porque o culto já acabou. Vamos já, que acabou a palavra. Porque o começo foi já o fim. E o fim foi o começo. Tá entendeu? Porque quando o pregador está tão investido na palavra, irmão, é muita coisa, é muito rolo. Os pregadores que estão me retaguardados sabem muito bem do que eu estou falando. Ela, meu presbítero. Onde a gente pensa que vai acabar, está começando a pregar a palavra. É muita unção. Livro de Daniel, de número 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, diga, roubou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. E também alguns dos utensílios do templo de Deus, misericórdia. Aleluia. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, um D minúsculo, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Isso é um perigo. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns israelitas para a família real e da nobreza, jovens sem defeito, de belo aspecto, de um físico e de uma boa aparência, que prestavam cultos com inteligência, que dominasse vários campos do conhecimento, olha aí, e fossem capacitados para servir no palácio do rei, e eles deveriam ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, e de sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Versículo 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos repetir? No 3 você vai falar em alta voz os nomes deles. 1, 2, 3, pode falar. Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Pode ser melhor. 1, 2, 3, vai! Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 7. E o chefe dos oficiais deu-lhes nomes. Daniel deu o nome de Beltesazar. A Ananias deu a Sadraque. E a Misael, Mesaque. E a Azarias, Abednego. Contudo, Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster destas coisas. Maravilha! E Daniel, parte A, contudo decidiu não se tornar impuro com esta comida. E você senta glorificando ao teu Deus, colocando a sua Bíblia sobre o teu colo e aplaudindo ao Senhor dos Exércitos. Se for as palmas para Jesus, nunca baixe as palmas. As palmas é acima da tua cabeça. Oh, aleluia! Prestamos bastante atenção por esse texto, pois é de grande importância pregar sobre ela. Sendo jovem, analisar esse texto, estudar e se aprofundar em um Deus tão significativo, e relata a história que Daniel, ele é do povo de Deus, ele é da nossa tribo, é da nossa nação, ele serve ao Senhor, ele tem uma identidade pura. Ele vai se abster, mesmo sendo jovem, das impurezas sexuais. Ele vai se abster dos desejos carnais e vai se promover perante ao Senhor no altar de Cristo como oferta santificada. Pois ele aprende com Moisés que a sua alimentação, que o seu comportamento tem que ser diferente. A história
história de Moisés e dos outros sacerdotes, como o sacerdote Samuel, está se colocando sobre ele com uma grande importância de legado, para que ele pudesse ter um espelho, para que ele pudesse ter um exemplo de vida, pois aqueles que chegaram primeiro, nós jovens nós poderíamos, irmãos, rejeitar, poderíamos excluir, só porque eles estão de aparência cansados, fracos, de cabelos brancos, a sua visão até parece embaçada. Precisamos entender que quando Deus ele chama um jovem, não é para poder paralisar aquele que começou, mas é para dar continuidade com mais ficou aquele que o Senhor chamou primeiro. Não podemos negar de nenhuma forma. Quem se aceita primeiro no trono, deveremos honrar os mais velhos. Diz então Salomão dizendo: eu honrei o meu pai desde o princípio. Eu sei que eu me deitei com várias mulheres, mas eu sei que o meu pai me ensinou a ter só compromisso com uma. Salomão vai dizer: o que adianta? Temos o mundo, temos as coisas dessa terra. Se nós no grande dia perderemos a perderemos a salvação. Salomão vai dizer que vale um bom nome do que muitas riquezas. O preservar do seu nome, irmãos, não traz nenhum tipo de denúncia, pois a sua identidade revela o que o seu nome é. A sua identidade é o seu comportamento. E eu não estou falando para gente leiga, eu estou falando para gente inteligente, para quem maduros aqui que entende que se você não se colocar na posição, você será comparado àquele homem que edificou sua casa sobre a areia, passou os ventos e a tempestade, e o seu comportamento foi ver a sua casa em bagunça e uma completa destruição. Porque então sabemos que vivemos arrodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Testemunha essa que não quer ver as jovens na presença de Deus, porque eles são muito novos, é fogo de palha. Para que é jovem, para ser crente tem que ser mais de 30 anos. Não precisa ser jovem com 10, 15, 16 ou 20 a 30 anos, não precisa, porque para eles então o sistema vai o corromper. Mas aqueles que estão na mesma condição de Daniel, preservando o que come, preservando o que veste, preservando o seu porte, a sua boa aparência, o seu biotipo, se cuidando, esse não vai ser levado por vento de doutrina, pois ele sabia de uma coisa: quando eles estavam na terra de Faraó, na província de Faraó, ele tinha certeza que a chama do seu Espírito Santo não era algo normal, era sobrenatural, missionário. Eu ainda não entendi essa palavra. É Deus dizendo: quanto mais a vontade da carne bate na porta do meu coração, a presença de Deus te envolve para te dizer: está amarrado no altar, não vai cair. Está amarrado no altar, não vai cair. Não vai cair, não vai cair. Quantos acredita que não vai cair, que não vai tropeçar? Levante as mãos e glorifica o Senhor. E a gente percebe nesse texto, irmão, que Daniel, ele se mantém numa posição de homem de direção, homem que dirige os seus passos. Olha para cá, por favor, preciso de você comigo. Aleluias. Você precisa manter a atenção que está acontecendo à sua volta. À sua volta o inimigo está te estudando, e você não deve deixar ele te bombardear. Você tem que pegar ele na sua estratégia de guerreiro. O guerreiro, ele não para racadaço. O soldado na guerra está sempre pronto. Ele se vem a se analisar, a se estudar primeiro, para quando ele está no campo de batalha, possa tomar posse de vitória. Que é base bíblica que eu te dou. A Bíblia diz que todas as vezes que Davi ele se apresentava diante da batalha, o que muitos via era uma criança, mas para o consciente dele era: eu fui um homem que atrás das malhadas matei urso, matei leão. E como todas as vezes que eu olho para o meu corpo, eu posso não ver armaduras físicas, mas o que eu tenho é o nome do Senhor que eu carrego, o nome do Senhor que eu levanto a bandeira. E Jesus me disse: pode vir cair ao teu lado direito, 10 mil à tua esquerda, mas eu não serei atingido. O Senhor está dizendo nessa noite: eu te exulto, eu te exalto,
nos guerreasse. Meus irmãos, quando Ele quer nos colocar no campo do inimigo, Ele nos dá vitória. Mas quando o inimigo é para ir para o nosso campo, é para ele ser derrotado. Jamais iremos perder uma guerra se confiaremos no Senhor. Jamais perderemos uma batalha. E todo dia a nossa carne grita. Vamos falar uma verdade. Para cairmos com aquela varoa que desejamos. Vamos ser uma verdade aqui. Todos os dias para cairmos em prática de sexo com aquela que Deus não está mandando. Sabemos uma verdade. Aquela que o Senhor ainda está preparando está no azeite, se purificando dessas coisas. É por isso que quando o apóstolo Paulo está ensinando ao jovem Timóteo, está dizendo para vocês: quem é vaso de honra? Vaso de honra é o vaso de ouro? Vaso de honra é o vaso de prata? Ou é o vaso de barro? Então ele disse: é o vaso de barro. Mas eu sei de uma coisa, é que se purifica dessas coisas. Que coisas são essas? Imoralidade sexual, nada do sexo antes do casamento, idolatria, tarologia, desejo de conhecer o seu futuro. E quando os céus nos disse que Ele revela o oculto, o profundo, o escondido, não precisamos ir para a igreja atrás de varão e nem de varão, porque estamos na presença e não precisamos deixar com que a nossa carne seja levada pela vontade do diabo. Nós vamos queimar a carne, porque somos envolvidos na glória de Deus. Na glória de Deus. Quando acreditam nisso, exaltam o nome do Senhor que Ele está presente. A gente percebe quando nós não estamos em momento só, nós varões sentimos vontade. Você sabe qual é que se leva. Se você não preencher sua mente com as coisas de Cristo, se você não tiver a mente cauterizada em Cristo, a carência vai gritar e o diabo soprará no seu ouvido. Pratique-o, é só um momento, depois passa. Os varões aqui me entenderão. E não adianta fazer essa cara que não é com você, porque você já foi jovem e a sua cara gritou e muita gente caiu no ato. Só que a Bíblia diz que eu amo o apóstolo Paulo, estou doido para ver na glória. Ele vai dizer: todos estão pecando, mas de uma coisa eu tenho certeza: foram destituídos da glória de Deus. Da glória de Deus. Eu não vejo você pelo seu pecado, eu vejo você pela sua renúncia, pela sua renúncia. Todos decidem renunciar por amor a Cristo. Exalta o nome do teu Deus. Olha aí pro seu irmão nessa hora e diga pra ele: a renunciar pode até doer, mas vale a pena. E não tem um ministério que eu amo demais. E eu fui para esse ministério diversas vezes. E nenhuma dessas vezes eu fui para falar, eu fui muitas das vezes para ouvir. E é um dos ministérios que eu mais amo sentar para ouvir, porque tem palavra, não há mistura, não tem corrupção. Porque sabemos que o nosso dia de hoje é muito menino na obra. Eu não falo jovens que são disponíveis para o cargo pastoral, evangelístico, até porque eu disse para Deus, um dia em que o Senhor decidir pegar a minha cabeça e derramar óleo sobre minha cabeça de pastor, porque de missionário já tem, eu sei que quanto mais dado é cobrado, mas eu só aceito de uma direção. Qual a direção? Quando eu estiver do lado da minha esposa, porque jamais eu poderei ser um pastor de acordo com a palavra sem estar comprometido. Tanto que quando Deus se refere para os missionários, muitos pensam que missionário é aquele que sempre está bebendo água de coco. Sempre, pode gravar aqui, sempre estão bebendo água de coco, sempre estão no avião para cima e para baixo, sempre vai ter em melhores cidades, nos melhores hotéis. Nascido este missionário é passar por desertos. Quer ser missionário, passará por espinhos. Tanto que o apóstolo vai dizer que até para o diaconato as suas mãos têm que estar puras, porque para tocar naquilo que é do Senhor, o diaconato tem que ter uma vida correta para o Senhor. Quando Deus se refere para os presbíteros, que é a mesma comparação dos bispos, o Senhor já diz assim: o homem tem que ser casado com uma mulher só, e mostre em compromisso com ela, e ame ela como Cristo amou a igreja. Aí muita gente vai se designar como bispos e apóstolos, se esquecendo que o cargo maior dentro da igreja não é bispo nem
pastor. Aleluia. Porque bispo é presbítero, apóstolo é missionário. Aí quando os céus olham para o apóstolo Paulo, ele está dizendo: eu bem sei de uma coisa, quando eu estou na congregação, eu sei quem está na casa de Deus por extrema devoção, mas outros estão com seu coração voltado naquilo que pode oferecer. O céu não é para quem se oferece, é para os disponíveis para ele honrar, para ele honrar, para ele honrar. Ele não quer ninguém na obra, ele quer testemunho desses salvadores para a glória do teu nome. O iPhone é 11 no chão. Aleluia, é 11 ou 12? É 11 ou 12? É 12, né? É o 15. E assim o nosso Deus, ele é fiel, irmão. Quando ele vai dizer para todos que entendam que a verdade tem que ser falada, é quando a gente compreende de uma coisa. O apóstolo Paulo, ele vai começar a falar com todos que estão na retaguarda, diante dele, Silas. Todos vão estar junto com ele, Silas. Aleluia, ele vai domesticar todos pela santa palavra do Senhor. Pois a santa doutrina, ele diz, porque a Bíblia não vai dizer, porque senão seria verbo futuro. A Bíblia diz, porque ele é o verbo presente. Aleluia. Deveríamos mudar os nossos rótulos dos nossos lábios quando pegamos a palavra do Senhor. Ao dizer a Bíblia vai dizer, a Bíblia não vai dizer, irmão, porque ainda assim não seria escrita. O verbo dizer está significado verbo que ainda vai acontecer, e a Bíblia já foi escrita, então é verbo presente, ainda pode nos dias de hoje. Aleluia, esse é um grande erro teológico da sistemática. E quando a gente percebe a luz do apóstolo Paulo, ele vai dizer: todos estão na mesma função, a função de organizar a casa do Senhor. Todos estão. Então a gente vai ver a Bíblia recheada de organização, e a gente vai perceber que o nosso Deus não é Deus de reboliço. Eu vou pregando Bíblia para você entender algumas coisas aqui, para entrar no que Deus quer. Eu estou ainda dando uma nação para você sentir muito bem, porque quando vier uma codó, você vai sair daqui saudável. Oh, glória! Então aperta o cinto que vamos decolar uma viagem sobrenatural. Os céus estão aqui olhando a luz para Daniel, dizendo: Daniel, você outrora estava lá e estava fazendo a minha vontade. Agora te levarei para não ser capacho do inimigo, mas para mostrar para eles o poder da oração, o poder da intercessão e de alguém que não come carne por leve. Presta atenção, olha para cá. Quando os céus olham para Daniel e resolvem escolher, vem com ele junto. Nós sabemos, Ananias, Misael e Azarias, que é trocado esses nomes porque naquela época todos que entravam na Babilônia com o nome de judeu ou o nome do povo da Judéia, todos que tinham que mudar seu nome, porque para eles a posição que o seu Deus carregava, mesmo eles não vendo e nem sabendo para onde ia, esses eram para eles loucos. Porque como é que pode adorar um Deus que não enxerga? Como é que pode dizer que sente a presença daquele que paira sobre a face das águas? Eu já via nos antepassados dizer, olha que na mente deles estavam catalisados. Todas as vezes que eles se alegravam após uma guerra, ele colocava no saltério, ele colocava a flauta, ele colocava os instrumentos e o homem dançava. E assim dançava, todo mundo sabe, o homem não pode dançar, porque senão quebraria a luz do poder do homem, e todos teriam ele como vergonha. Isso é para as mulheres. E quando Deus olha para Davi, vai dizer: Davi, você vai dançar assim, porque a arca chegou, e a arca é a presença. Aí vem o livro de Jeremias, de número 31, no seu verso 12, dizer:
dançar e Mical vai olhar e dizer: como pode ser rei e estar dançando, bailar? Aleluia, muitos rotulam os pentecostais como os crentes do roda-roda. Eu não suporto esse termo, não é roda-roda, é bailar na presença do meu Senhor Espírito Santo, daquele que tem o poder para me renovar através da alegria da dança. Porque se você não sabe de uma coisa, dança é arte de guerra vencida, e o nosso povo aqui sabe de uma verdade. E eu vou te dizer, todas as vezes que tinha festa, não poderia faltar duas coisas: além das comidas, da organização, além dos convidados, não poderia faltar, aleluia, uma coisa: levitas para cantar, cantores para organizar os levitas. Tudo era organizado, e também não poderia faltar a dança. As músicas não deveriam ser melancólicas, porque não é culto fúnebre, não é para poder prestigiar o morto, porque o morto não ouve, não vê, não sente nada. O culto é para os vivos. Então canções de motivação em espírito de alegria. Você está sem problema, mas eu estou dizendo para você que na sua loucura, ô glória, olhe para cá. Quando Deus olha para Daniel, Daniel vai dizer uma coisa que isso me impacta. Ele vai chegar e ele vai ver que o seu nome vai ser trocado, mas ele não perde a identidade do seu nome. Tanto que a Bíblia vai dizer, em toda a trajetória, do primeiro capítulo ao último de Daniel, Daniel não é conhecido pelo rei por um nome só de Beltesazar. Você percebe, se todas as vezes que o rei vai falar sobre Beltesazar, ele não vai dizer com lábios, ele não vai liberar com lábios, ele vai falar Daniel. Porque se tem uma coisa que Cristo gosta de colocar no homem, eu vou dizer novamente: identidade. Porque a identidade não reforma o nosso nome, a identidade opõe o nosso nome para que haja respeito. Se tem uma coisa que crente tem, é nome e sobrenome, e você não será desvalorizado. O César está dizendo: você será destacado na empresa pelo seu nome e sobrenome. Na sua igreja, o seu nome e sobrenome será conhecido. Sabe por quê? Uma coisa eu tenho certeza: antes você era cacho de uva, muita gente te pisava, ô glória, muita gente, vem no tribal, muita gente te pisava, muita gente te humilhava, mas agora você é a alegria da terra. Então é suco de uva negona, é suco de uva negão, vai ter que morrer água pra dentro e bater continência, e te respeitar, e te respeitar, e te respeitar, e te respeitar, e nos respeitar por aquilo que Deus tem comigo com você. Que pode aplaudir a Jesus. Olha você hoje, minha amiga, me respeite, viu? Diga, me valorize enquanto eu estou aqui. Diga, porque amanhã eu posso estar em outra terra. Verdade, todas as vezes que temos o contato de alguém, é difícil a gente ter contato com ela, mas é só a pessoa sair da nossa cidade, Salvador, e ir para um outro estado, ou até pular para outro bairro, a gente sente, diga, saudade. Diga comigo, saudade. Saudade não é para ser lembrado quando alguém está distante, é também para quando alguém está do teu lado. É por isso que muita gente cria expectativa em pessoas que não têm essa moral de receber a nossa palavra. Estou com saudade de ti, para liberar uma saudade dos meus lábios. Na verdade tem que ser realmente do meu coração, porque de uma coisa eu tenho certeza: quando nós confiamos no Senhor, Ele nos apresenta amizades verdadeiras. E Deus coloca do lado de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, para que todos pudessem entender que o cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper, porque a amizade não tem amizade com o nosso adversário, com os nossos inimigos, e não fica na roda que os nossos inimigos ficam contendendo contra nós. O céu está falando com alguém aqui, e ele está dizendo: tomar cuidado com amizades que estão prestes a te deixar dentro de um calabouço, e possa ser
asfixiado pela ingratidão, pela tristeza e pela desgraça, da decepção e da depressão, porque Deus está dizendo que o mal do século é a depressão. É por isso que Elias, ele vai entrar dentro da caverna, sendo jovem pregador, porque tem uma coisa que eu quero te dizer, tem hora que jovem pregador não quer conta com agenda, não quer conta com culto, não é porque está bem, é porque realmente está mal. Elias em depressão vai se esconder dentro da caverna. Diga, dentro da caverna se revela um verdadeiro destemido. Ele está na, diga, caverna. Vamos fazer bonito? Ele está dentro da caverna. E se ele está dentro da caverna, a ordem de Deus é uma: não fica aí, o teu lugar é lá fora. Mas Jezabel procura a minha morte. Sabe o que é isso? Alguém procura a tua morte. Alguém está lhe estudando para lhe matar, quebrar tuas pernas. Mas eu sei de uma palavra que está escrito, aleluia, quanto mais me aflige, eu irei crescer. A depressão não vai roubar a minha fé. Eu estou confiando no dono da promessa. Eu estou chorando, está doendo, mas mesmo sangrando eu vou pregar mesmo, eu vou cantar mesmo, eu vou tocar mesmo, eu vou dirigir a obra não pode parar. Nunca. Para de covardia. Diga para você, irmão, para de covardia. Mas não fala com essa palavra meio que requebela, meio que fria, não. Fala com uma voz séria de homem e mulher de Deus, sem um sorriso, como esse varão está olhando para mim, e diga para ele, aleluia. Diga, meu irmão, para de covardia. Porque se você falou sorrindo, ele não ia acreditar em você, ia desconfiar na hora. Oh, glória! Agora você vai subir, porque Daniel ele vai entrar e o rei ele prepara, porque no currículo tem que ter recepção. Porque aquele que é receptivo, o Senhor disse que da honra que tem honra, ele também honrará. A Bíblia diz que a obra de Deus não é fazer sopa para dar lá fora. Isso é complemento da obra. Está escrito no Evangelho Sinóticos. E a obra de Deus é essa: crer naquele que Deus enviou. Se te rejeitam o próprio Deus também. Se te humilham o próprio Deus. É por isso que tem muita gente com a vida financeira toda desgraçada, porque não tem prazer em honrar quem está necessitando. E não precisa você perguntar, irmão, você quer? Não, a pessoa já quer. Irmão, manda aí a sua chave Pix. Eita, porque eu quero te abençoar. Irmão, eu quero te levar no mercado porque Deus falou comigo. E depois a pessoa vai te contar. Sabe o que é isso? Deus está dizendo da honra. Alimente quem precise. Porque a Bíblia diz que muitos estarão convidados pelo anjo do Senhor. O anjo entrará em suas casas e nunca saberão que houve eles no meio deles. Muitos entrará e saberá que foi o anjo depois, quando não soube dar de comer, dar de vestir. É por isso que no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 7, se não me engano, parte A ou é a parte B, vai dizer assim: e um trabalhador é digno do seu. É por isso que no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, vai dizer uma verdade. Qual é a verdade? A verdade é que quando Paulo era sustentado pela igreja, a igreja crescia abundantemente. Mas sabe o que eu vejo? Você se desesperando porque alguém não te valorizou como deveria valorizar. Alguém que deveria tratar você bem não está tratando. Deus está dizendo: deixa que eu cuido, eu faço a obra. Levanta a cabeça porque eu te sustento. Se eles não te abençoam, eu te sustento. Se eles não te honram, eu te sustento. Se eles não te honram, eu te honro. Quando dá mendiga, você come aonde? Exato. Ninguém paga suas contas. É glória a Deus aí. E a Bíblia diz que Daniel, ele vai ver aquela recepção. Irmão, ele está passando por uma seleção. E aqui observe. Ele está passando por uma seleção. Uma seleção de entrevista de emprego. Eita, é essa hora, hein? É essa hora do vamos ver, seleção de emprego.
Ô, irmão, você tem que ir letrado. Que se você não for letrado, a pessoa vai passar perto em cima de você. E aquilo que era para ser teu, muito obrigado. Olha, lembra da palavra, hein? E a gente percebe que na seleção de emprego, a gente vai ver várias pessoas. Tem gente que é fluido nas palavras, tem conhecimento exagerado. E a gente se pergunta, meu Deus, o que eu vou fazer na seleção de emprego aqui? Tem muita gente melhor do que eu para essa vaga. Mas quando Deus ele resolve escolher alguém, Ele levanta um rei para te abençoar. Eu vejo carteiras de trabalho voando no meio da igreja. Tem isso aqui, meu presbítero. Carteira de trabalho. Mas o trabalho não é participar de você vir tocar nos instrumentos do Senhor, de ter oportunidade. Vai ser um trabalho que você pega na faixa das 7 da manhã até as 5 da tarde. Por que ele vai fazer isso? Porque ele quer você na obra. Ele vai passar por essa seleção. E sabe o que eu vou fazer? Porque para um bom gerente é estudar a pessoa que vai trabalhar lá. Eu fiz uma coisa aqui, eu quase solto um jegue aqui quando eu falo sobre ele. Sobre essa benção do TCC, ou não, seu chato, do curso de logística que eu fiz, irmão, e um tanto de slide para lá, e sobre isso, e sobre aquilo, e vai para cá. E o povo, não, fala mais que você sabe falar. Não, fala mais. Irmão, fique em paz, professor. Fique na sua paz, não deixe de te usar. Fique aí. E ele não fala mais. Porque quando ele viu lá em São Paulo, ele disse, tá vendo, missionário Luan, que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias? Jesus te levou para lá para o SBT, tá lá no Instagram. Você foi para o SBT e foi letrado. Eu fui como um aprendiz. E eu saí de lá como um aprendiz e vim para Salvador para te dizer, o Deus que ainda realiza sonhos, não vai precisar você ter palavras difíceis para cativar alguém. Se tem o poder do Espírito Santo, vai ser convidado pelo Rei para que ele venha se colocar no meio dos grandes. E está escrito, e eu colocarei você no meio de príncipes e princesas. Olhe para sua mão aí e declare, diga, tem anel. Diga, tem anel. Diga, tem aliança. Tem compromisso com o reino. Olhe para sua mão, diga, tem compromisso. Tem identidade. Eu sei que eu cheguei até aqui. Diga, eu sei como foi para chegar até aqui. Você sabe do que você passou. Vai chegar na sua posição de presbítero. E que Deus, Ele vai te levar como pastor. Pois o anjo da igreja está te atualizando. É hoje, é hoje, porque no aniversário dessa igreja, Deus vai fazer algo lindo na tua vida. Sabe por que Deus hoje não está? Eu digo Deus, não é um homem bagunceiro que acha que pode usar todo mundo. Irmãos, para ser uma consagração tem que ser Deus na terra. Porque hoje em dia é um cara de pastor, cara de obreiro, missionário, muita coisa, viu? Hoje ninguém quer ser aprendiz, todo mundo quer ser mestre. É muito cacique para pouco índio. Tem glória a Deus aí? É muito cacique para pouco índio. Aí a Bíblia diz que é Daniel, versículo 8, ele vai dizer, nesse banquete eu tenho que entender uma verdade. Eu estou aqui nos vegetais, eu estou aqui na salada. Eu não posso comer as iguarias desse rei. Ele fala iguaria, mas é no diminutivo, é desfavorando, é excluindo. Porque tem gente que pega prato do diabo e diz, é maravilha para minha vida. Eita, Jesus! Tem gente que pega prato do inimigo e diz, é muito gostoso. Temos que parar com isso. O prato do diabo, a ilusão é que é bom, mas vira a morte no final, vira a morte na panela. Oh glória! E Deus está dizendo, analise o que tu come. Tem gente entrando em igrejas desequilibrada, comendo de qualquer pão. Irmão, para eu ouvir uma profecia tem que ser Deus, porque senão eu faço minha cara. E nem de uma vez concordar. A Bíblia diz, o direito é meu de concordar
se está escrito aquela palavra de profecia e não pela comparação do meu olhar carnal para profeta. Fazer prova da profecia e não do... É por isso que Daniel, ele vai olhar para o rei educadamente, porque crente tem que ser educado. Irmão, hoje em dia eu evito dar vigília, porque o que mais tem em vigília, encontro de vaso, é crente deseducado. Se bate todo mundo, fica com a bombona, falando alto, diz mesmo, e quem quiser que fale, e o povo quer não ser tranquilo. Não me chame não, viu? É por isso que Deus ele vai parar duas diaconisas, diga duas diaconisas. Me dá uma nota de suspense. Um suspense, uma coisa mais grave. Uma nota de coreio, uma coisa assim mais suspense. Isso. Bota mais um pouquinho mais grave. Agora. Isso. Aí eu tô vendo duas diaconisas no templo. Diga duas diaconisas. Duas diaconisas no templo. Evódia e Setipa. Brigando por cadeira. Brigando por poder dentro da casa de Deus. O apóstolo Paulo, sacerdote, imagina, peraí! Não convém a dois servos de Deus brigarem nem compreender. Só que quando eu lembro para Daniel, eu vejo educação. Você vai se colocar ali para muito? Faça como o rei Nabucodonosor. Vai chegar para ele, ele vai se apresentar, vai mandar chamar os oficiais e vai dizer: diga para o rei, com todo respeito, eu não vou me contaminar com essas iguarias. Os oficiais vão ficar aloprados. Pode se sentar. Os oficiais vão ficar aloprados. Vão ficar todo mundo perturbado de respeito. Como é que eu vou dizer essas palavras? Fique de pé. Eu vou fazer isso. Vou até ele dizer: passa cara de brava aí. Eu vou chegar até ele e vou dizer: olha, Daniel não quer comer nada porque sua comida é amaldiçoada. Você serve a demônios. Porque pra gente no candomblé falar, porque pra gente no candomblé não existe diabo. Então eles tentam dizer que é luz. Então para nós que servimos a Cristo, sabemos que não nos corrompemos com qualquer coisa, porque Cristo nos chamou para sermos diferentes. Jovens diferentes fazendo a diferença. Jovens dourados por dentro, passará fora. Quem pega isso aqui? Pega de graça. E se você puder, aplaude a Jesus, amém. Então, Deus escolhe Daniel para o cargo de presidência. E Daniel, ele tem uma identidade que traz destaque para ele. Diga qual é, missionário. O poder da oração. 3 vezes ao dia. Olha você, irmão, e diga para ele: meu irmão, quanto tempo você está orando? Diga você hoje. Obrigado. É por isso que a gente não ganha guerras, porque não oramos. Irmãos, eu fiz uma oração sexta-feira, se eu soubesse eu pedia mais. É para pedir, sim. Hoje é noite de pedir, porque Deus vai ligar. Se eu souber isso, vem comigo. Já que você tocou, então vamos lá. Eu pedi mais, se eu soubesse, eu pedia mais. Eu vi depois tudo acontecer de uma forma assim, eu disse: Senhor, sexta-feira, meu Deus, eu estou comigo ontem, viu? E Deus me surpreendeu. E o Senhor é fiel nos mínimos detalhes. Um dia Deus ele falou comigo, e ele disse: filho de Davi, a trama esmalhada, esquecido pelos irmãos, mas ele estava cuidando das ovelhas. Eu disse: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Eu quero te dar uma canção. Eu posso cantar? Diga pode. Eu quero que você aplauda assim, ó. Tchau, tchau. Você,
O grupo de geração eleita vai fazer um ciclo no meio de vocês. Todos da geração eleita. Pode parar de gravar, viu, Diário? Valeu. Eu quero que você faça um ciclo no meio de vocês.